O jornalista do Observatório da Imprensa mencionou a cobertura de Meteoro Brasil sobre a mudança profissional recente do jornalista Reinaldo Azevedo. O que vai acontecer, hein? Vou perguntar para o Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Sofia. Pedro, a gente já falou aqui do Reinaldo Azevedo indo para o Metrópolis. Explica pra gente o que isso significa. Então, Sofia, eu fiquei muito feliz com duas coisas que eu vou comentar desse corte, tá, gente? Não tem exatamente uma notícia. Primeiro é o seguinte, gente, e a Sofia estava até falando comigo no intervalo dos cortes, tem algumas informações que estão em off, mas outras eu posso contar para vocês. Reinaldo Azevedo me ligou no final de semana, a gente conversou longamente a respeito de Flávio Bolsonaro, sobre Tarcísio de Freitas, sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil. E, Sofia, pelo papo, ele não vai mudar uma vírgula, mesmo porque seria chocante se acontecesse isso, com a ida dele para o Metrópolis. Metrópolis, que é um site que a gente está acompanhando, né, Sofia, que está numa campanha contra o Supremo Tribunal Federal, né? Ele vai lá traçar um contraponto importante, e é relevante a gente entender como o posicionamento dele não vai mudar com esse corte aqui na Band News. Ele começa no Metrópolis, gente, ele mantém o programa dele na Band News no dia 3 de março, e ele fala a respeito dos vazamentos que estão acontecendo dentro do STF e como a imprensa falar que o Moraes age de ofício, ou seja, ele age por uma vontade própria, é uma colocação falsa. Vamos ver juntos aqui. E aí eu vou pro texto do Observatório da Imprensa nos mencionando. Vamos lá. É inaceitável a quebra ilegal de sigilo de qualquer pessoa. Ou é aceitável quebra de sigilo de qualquer pessoa? Será que a gente pode conviver com isso? Escuta aqui. Comprovadamente, se quebraram sigilos de ministros do Supremo, de familiares de ministros do Supremo. As pessoas estão dizendo, somos inocentes, tá, que se apure. Agora, imaginar que o Supremo ficaria inerme diante disso, mas o Supremo não pode ficar, aliás, ele não pode ficar protegendo, em sua proteção também. Hoje eu vi uma coisa escancaradamente mentirosa da imprensa profissional. E a coisa escancaradamente mentirosa da imprensa profissional foi que o Alexandre agiu de ofício, que a PGR não pediu. Isso é mentira. Sofia, o programa dele é o mais visto da Band News. Eles tinham uma coluna de destaque no UOL e ele está dizendo que a imprensa corporativa mente quando fala que o Alexandre age de ofício. E não é uma coluna do Alexandre Borges, do José Fux. Ele está dizendo que nas notícias as pessoas estão mentindo. O Reinaldo tá comprando uma briga muito grande, tá, gente? Ele tá, por exemplo, a favor, provavelmente deve ser a única voz opinativa, contra o fim da escala, a favor do fim da escala 6x1. Que é uma pauta importante, né, Sofia, pra esquerda. É um liberal que tá defendendo isso, tá? E tá defendendo a legalidade do Supremo, que isso sim é uma bandeira que ele sempre tocou. Nós demos ontem aqui. Ele não tá falando dos outros veículos, ele tá falando, a Band deu aqui. Moraes agiu de ofício, ele falou, é mentira. A PGR pediu a ação do Supremo, inclusive as medidas cautelares. Porque o crime aconteceu. Não, mas as pessoas que foram alvos agora estão dizendo que não foram elas, que estavam fazendo outra coisa. Ok, que se verifique. Agora, imaginar que não se vai fazer nada. Você pode odiar tudo. Escuta, você está certamente, você que me ouve, todo mundo que me ouve, está contra as lambanças do Master e não sei o quê. Quer que. Ok. Foram cometidos crimes, cada um pague. Agora, vem cá. Para combater esses crimes, outros crimes serão cometidos pelo Estado brasileiro? Essa gente surtou. Não pode ser assim.
quem fala a mesma coisa que o Reinaldo, a Sofia já sabe porque já está disponível para membros, é o Tony Garcia, que ele fala sobre os riscos de várias lava-jatos. Uma entrevista que foi dada aqui no Meteoro Brasil, tá, gente? Vai sair no próximo sábado, às 14h30. E aí, Sofia, pegando como gancho a mudança do Reinaldo e esse comentário específico dele na Band News, eu quero trazer com muita felicidade um jornalista que já te mencionou, inclusive, lá no Observatório da Imprensa, que falou sobre a nossa cobertura e sobre essa mudança do Reinaldo lá pro Metrópolis. Esse jornalista chamado Rui Martins, lá no Observatório da Imprensa. O Lúcio fica brincando, né, que eu sou o Observatório da Imprensa do Meteoro, mas a gente tá saindo no Observatório da Imprensa. É um jornalista, só para dar o crédito direitinho, escritor ex-CBN, ex-Estadão, exilado durante a ditadura, criador do primeiro movimento internacional dos imigrantes, o Brasileirinhos Apátridas, que levou à recuperação da nacionalidade brasileira nata dos filhos dos imigrantes, com a emenda constitucional 5407, escreveu Dinheiro Sujo da Corrupção sobre as contas suíças do Maluf, e o primeiro livro sobre Roberto Carlos, A Rebelião Romântica da Jovem Guarda, em 66, foi colaborador do Pasquim, estudou no IRFED, Institut International de Recherche e Formação Education et Développement, acho que é assim que se fala. Fez mestrado no Instituto Francês de Imprensa em Paris e Direito na USP, vive na Suíça, correspondente do Expresso de Lisboa, do Correio do Brasil e da RFI. O que ele escreveu sobre nós? Dentro de alguns dias, aliás, para fazer uma correção, né? 13 de março, 2 de março, o comentarista político Reinaldo Azevedo estreia no canal Metrópolis. Foi o próprio Azevedo quem anunciou, em meados de janeiro, ter se demitido do Portal UOL, onde apresentava o programa Olha Aqui e o É da Coisa, além de escrever as suas colunas. Acostumado a tocar diariamente de boné e de camisa, vai tocar mais uma vez de emprego, mas sem mudar de opinião. Quem afirma é o jornalista Pedro Zambarda, em franca ascensão no concorrido mundo das redes sociais. Mas você é muito generoso, hein, Rui? Eu não tô tão ascendente assim. Talvez o primeiro a anunciar no canal Meteoro a queda, embora voluntária, de Azevedo. Zambarda ainda não sabia, em janeiro, se Azevedo ficaria só na Band News FM TV, mas podia adiantar a causa da inesperada partida do UOL, onde tinha uma boa audiência. A direção do UOL vai mudar a sua linha política, o portal está se bolsonarizando neste ano de eleição e se preparando para apoiar Flávio Bolsonaro ou Tarcísio, e a prova é a recente contratação de 2 novos comentaristas vindos da direita conservadora, Alexandre Borges e José Fux. Uma escuta dos áudios dos novos comentaristas não deixa dúvidas. Uma reportagem de Gabriel Perlini para o site Notícias da TV, que é especializado em televisão, conta a trajetória de Alexandre Borges, que inclui a CNN Brasil, a Jovem Pan e o Antagonista, e embora não muito citado, Alexandre Borges, antes de ser contratado como analista político pela CNN em 2021, teria sido marqueteiro de Wilson Witzel. Olha o colunista do UOL, Sofia. Eleito governador do Rio de Janeiro em 2018 e cassado em 2021. E de Celso Russomano, candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo em 2012, sendo amigo pessoal de Flávio Bolsonaro, candidato à presidência. José Fux, vindo do Estadão e da revista Exame, colunista da Gazeta do Povo e colaborador da revista Oeste, é um liberal muito especial, pois nega a tentativa de golpe, mesmo diante de Ricardo Couto e Daniela Lima, na sua primeira apresentação no UOL. Essa estreia foi muito mal recebida pela audiência do canal. Numa reportagem no Estadão, em 2019, Fux chamava o que mais tarde seria conhecido como Gabinete do Ódio, a rede bolsonarista jacobina, e parece que hoje ele faz parte. No anúncio da sua inesperada partida, diante do surpreso Diego, Reinaldo Azevedo fez questão de frisar ser uma decisão pessoal e a seu pedido. Eu pedi para sair. Estou com novos projetos, estou precisando descansar, reorganizar a minha vida, cuidar melhor da minha saúde. Não aconteceu absolutamente nada. Eu não quero e não vou dar entrevista. Eu pedi para sair e não vou ficar expondo. Eu fui muito bem tratado no UOL. Esse tempo que fiquei aqui, sempre escrevi o que eu quis, escrevo o que eu quero, não tenho nenhuma limitação, e negou também qualquer relação da sua saída com o Banco Master, nada a ver com o podcast que faz com Valfrido Vardi, advogado demissionário de Daniel Vorcaro, enfatizando ser uma decisão sua. Foi uma boa decisão do Reinaldo Azevedo essa de ir para o Metrópolis? O canal, de acordo com o site DCM, pertence a Luiz Estevão, que é o que o chat está falando agora, ex-senador preso num grande escândalo, perdoado depois por Bolsonaro, que apoia o governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, e faz uma campanha contra o STF, utilizando o escândalo do Banco Master e políticos bolsonaristas.
Eu tô reproduzindo esse texto, Sofia, evidentemente porque menciona a gente, mas eu achei um bom apanhado. E dizer pra vocês, gente, que baseado também na minha própria conversa com o Reinaldo Azevedo, é isso mesmo que o Rui escreveu aí no Observatório da Imprensa que tá acontecendo, tá, Sofia? A gente não pode esquecer uma coisa, tá? Eu tenho todas as críticas do mundo ao Metrópolis, mas a gente não pode esquecer que, embora o dono do Metrópolis tenha sido preso por corrupção, a Folha de São Paulo apoiou a ditadura militar, né? Eu não sei quem é pior, honestamente. Bom é a gente, assim, que não tem nenhuma ligação com essas coisas, mas quem tem ligação com um grupo de poder não é muito tranquilo, Sofia, para usar uma palavra de boa. Pois é, Pedro. Na prática, isso acaba mostrando, isso que você está falando, acaba mostrando um problema mais generalizado da mídia hegemônica, né? A mídia hegemônica como um todo, e isso vai desde os mais tradicionais, aí Folha, Globo, Estadão, até os mais novos, como Metrópolis, Poder 360, etc. Elas acabam agindo como um quarto poder e justamente por isso sendo corrompidas da mesma maneira que os outros três poderes. Sendo corrompidas pelo empresariado, que está diretamente ligado aos grupos de poder da política, né? Porque se fala muito de como se o Estado e a burguesia fossem coisas separadas que são antagônicas, lutando contra si, o empresário contra o Estado, sendo que na verdade isso só pode ser verdade no pequeno empresário, porque o grande empresário e o Estado já se tornaram uma coisa só. E isso vale para a nossa mídia também. Claro, quando você coloca Folha de São Paulo e tal, aí a gente tá falando de um buraco que vai muito mais embaixo, porque daí a gente tá falando de pouquíssimas famílias, né? São, se eu não me engano, 5 ou 6 famílias que controlam a maior parte da nossa imprensa. Mas à medida que outros grupos de mídia hegemônica vão ganhando poder, especialmente nesse novo estágio que a gente tá falando aí do jornalismo, que é o jornalismo via internet, que daí é o caso do Metrópolis, eles acabam entrando no mesmo esquema. Daí quem vai fugir é o jornalismo independente. Daí não estamos falando só jornalismo independente, nós perdidinhos aqui no YouTube. A gente está falando de agência pública, Repórter Brasil, Joio Trigo, tem muitos núcleos, muita gente fazendo jornalismo independente de altíssima qualidade por aí. Uhum. Mas que daí a gente tem que lidar com as nossas próprias limitações. E aí eu puxo uma coisa, Sofia. Eu não tô falando, eu tô dando uma notícia pra vocês, tá, gente? Eu conversei com o Reinaldo no final de semana. Ele tem uma função muito importante nesse combate às fake news, Sofia, com todas as limitações que ele tem por ser funcionário da Band e agora funcionário do Metrópolis. É um autodeclarado liberal, mas a gente não pode negar que o Reinaldo, por exemplo, foi um dos grandes responsáveis pela divulgação da Vaza Jato, do Intercept. E desde lá ele tem feito um trabalho, desde antes, mas eu tô falando assim, eu tô querendo pegar esse ponto, Sofia, até pelos veículos que você mencionou, o Reinaldo tem sido um dos caras que tá ecoando a cobertura independente no circuito da grande mídia. É isso. O que me faz temer pelo futuro profissional dele. Eu também. Ai, ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.